Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Obrigado por ter vindo aqui no nosso encontro diário no Canal Rural. Você sabe que por prevenção ao coronavírus, o nosso programa se adaptou também, está com entrevistas apenas via internet e também com a sua participação. Pode mandar seu vídeo, sua foto, que aparece aqui no Ligados e Integrados. Vamos começar então o nosso programa com as informações que afetam o nosso setor. Transportadores de cargas querem a suspensão temporária da cobrança de pedágio e de fiscalização nas rodovias durante a vigência do decreto de calamidade pública por conta do coronavírus. A Associação Nacional da categoria levou uma carta aos ministérios em Brasília. As medidas ajudariam a agilizar o escoamento da produção agropecuária e industrial. Segundo o presidente da ANUT, Luiz Baldes, os próximos 14 dias vão ser cruciais para a economia. E se o governo acatar com as sugestões, a recessão econômica pode ser menor, segundo ele. Ainda ontem teve cidade que proibiu o trânsito de caminhões nas divisas. Foi Canarana, no Mato Grosso, importante produtora e exportadora de grãos. As tradings da região tiveram que interromper os trabalhos. O processo foi aberto pelo próprio prefeito Fábio de Farias. No documento, no qual a agência de notícias Reuters teve acesso, o administrador municipal propôs um prazo de 10 dias para as empresas se adaptarem à determinação. É a segunda cidade do Mato Grosso que publica um decreto como esse. A primeira foi Rondonópolis, também muito importante para o agro. São desafios a serem aí superados pelo agronegócio, né? Que em grande parte do Brasil é entendido pelas autoridades como um serviço essencial, assim como a saúde, a segurança, por exemplo. Nós falamos aqui de abastecimento de alimentos no Brasil, né? Então, realmente é essencial. E trabalhadores do setor estão nos enviando vídeos, assim como fazem os produtores rurais. Vamos ver agora o do Sávio Soares. Ele mora em Seara, Santa Catarina. Ele é apanhador de animais nas granjas. Meu nome é Sávio Soares, eu trabalho na empresa Piccoli Serviços há cerca de 5 meses. Na área da apanha de árvore faz cerca de 2 para 3 anos que eu estou trabalhando, mas com essa empresa 5 meses. Então a gente teve as instruções da empresa, da Piccoli Serviços, né, por causa do coronavírus. A gente chegar, higienizar as mãos. Dentro da nossa van foi colocadas as garrafinhas com álcool em gel. No entrar na van, no veículo, você já higieniza as mãos. No sair, a mesma coisa. Antes de entrar no pátio dos aviários, a gente chega, tira a esteira, desinfeta, tudo certinho, para não ter perigo nenhum, né? E a gente estando trabalhando nesse momento complicado que o Brasil está passando, né? Não só o Brasil, como outros países, a gente se sente muito honrado por estar trabalhando, colocando alimento na mesa de muitas famílias, né? Porque a gente vê o que está acontecendo, muitas empresas de alimento estão paradas, mas nós estamos aqui, estamos na lida, estamos trabalhando, estamos dando o nosso máximo para que não pare, né? Que se a gente parar, o frigorífico para. Então, se o frigorífico parar, vai faltar alimento na mesa de muita gente. Obrigado, Sávio, pela sua preocupação. E agora veja só se isso não é compromisso com o trabalho, hein? Um grupo de apanhadores de animais em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, enviou aí um vídeo para mostrar uma parte da rotina deles, como mudou, como se adaptou para continuar trabalhando. Gente, eu
estou aqui com a equipe AD1C, tá? Da empresa Grupo Domingues, tá? De Cidrolândia. O pessoal entrando para fazer o carregamento aí, tá? A gente está tentando, na melhor das hipóteses, tomar todas as precauções aí, né? Com esse contágio que está tendo, né? Mas assim, a gente está, de toda maneira, né? Somos um agronegócio, não podemos parar, né? E na situação que estamos hoje, estamos tentando continuar a vida normalmente. Afinal, a empresa no ramo de alimentos não pode parar. Como nós somos um agronegócio, né? Somos o alicerce de uma empresa muito grande, uma multinacional. Estamos aí, né, com os colaboradores, né? Então pedimos a compreensão de todos. Nós estamos no campo por vocês. Vocês fiquem em casa por nós. Que legal, obrigado aí a esse time que joga junto, hein? E vamos continuar esse assunto com o Valdecir Piccoli. Ele é empresário do ramo de transportes e presta esse tipo de serviço que leva os animais de uma granja para outra, por exemplo, também para os frigoríficos. Sem esse trabalho, o setor também pararia. Valdecir, bom dia. Bom dia. Vocês aí não pretendem parar de trabalhar pelo jeito? Não tem como, né? A gente aqui tem que trabalhar, tem que suar a camisa, né? Vamos contar um pouquinho como é que foram esses dias aí. Vocês, por acaso, na região que vocês estão aí, viram alguma barreira, tiveram algum impedimento? Não, inicialmente? Não, inicialmente não. O que teve foi orientações, né? Certo. Então, como a gente já tem um procedimento operacional, né, a gente só adequou o nosso dia a dia aos procedimentos, né? E dando continuidade, a gente vai dando continuidade aos trabalhos, né? E como é que tem sido essas adaptações aí para o pessoal? Fáceis também de fazer, no caso, né? O que você adotou aí com os seus funcionários? Bom, a gente já tem um procedimento há anos, né? Então, sempre tem álcool em gel, é um procedimento operacional já, né? Então, não foi tão difícil a gente adequar. A única coisa que mudou é o transporte. Por exemplo, as pessoas dentro do veículo, né, não andam mais com o veículo fechado, com ar-condicionado, andam com o veículo aberto. Usam o álcool, né, para desinfetar todo o local que eles encostarem, por exemplo, onde eles puserem a mão, sentarem. Chegar ao produtor, não dar a mão, né, cumprimentar, mas sem tocar, mantendo uma distância mínima, né, segura. Não conversar, vamos dizer assim, não ter contato com pessoas, né? Certo. E monitorarem onde eles moram, se tem alguém por vizinho que tem algum problema, alguma coisa, comunicarem a gente para a gente tomar as providências, né? Então eles são orientados a avisar vocês, né? E Valdecir, conta pra gente, né? Se por acaso alguma parte da cadeia, aí diríamos o frigorífico ou se a granja, né? Porque você fica entre eles, né? Se por acaso um deles parasse, como é que seria para você? Seria um caos. Qualquer um do ciclo, né, da produção, produtor, transporte, até mesmo a gente, né, que às vezes a gente não é lembrado, né. Então, parando, eu acho que seria um caos, seria o desemprego, seria em massa, né. Seria terrível, terrível. Você trabalha com um contrato, no caso você talvez ainda receberia por um tempo. Isso, a gente receberia um valor, né? A gente receberia o que está em contrato, mas não manteria o negócio de pé, digamos, né? Ele seria paliativo, né? E para você perder um contrato como esse aí de parceria que você tem, praticamente faz a sua empresa ela fechar. Isso aí, inviabiliza, né? Fecha. E bastante gente fica sem emprego, né? Hoje a gente conta aí na JBS, a gente conta com 400 colaboradores, né? No apanho de aves, mais o transporte de ração e frango, né? Então seria aí umas 500 famílias que ficariam sem emprego, né? Tá certo. A gente vê que o Valdecir até fica meio cauteloso para falar do assunto, parece que não quer nem muito imaginar sobre isso, né? Valdecir, e qual é, no caso, né, a sugestão que você dá até para outros empresários aí e seus funcionários, né, para se manterem firmes?
Eu acho que tem que ter um convívio muito bom com o prestador, né? Com o nosso funcionário, né? A gente tem que ter um diálogo bom, mostrar para eles que eles podem ter confiança na gente, né? Tá? Aquela velha história, né, Pablo? Vestir a camisa, né? Então a gente tem que vestir a camisa de onde a gente está. Um dia a gente pode até sair para outra empresa, para outro lugar, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que dar o melhor de si, né? Manter, vamos dizer assim, o nosso colaborador próximo, conversar bastante com ele, explicar quais são os problemas. Vai ter problema, como a gente teve também no começo, quando começou, semana passada, quando começou esse comentário da epidemia e tal, o pessoal se assustou, né? Tá? Então, assim, a imprensa em si, ela fez um sensacionalismo também, acredito eu, né? Tá? Mas, assim, a gente foi conscientizando e tal, e o pessoal tá dando um bom retorno, eles estão cientes da importância deles, né? Tá certo. E o melhor é que vocês estão com todo mundo aí com saúde, né? Sim. Então tá bom. Beleza, então, Valdecir. Então, bom trabalho para vocês. Sucesso aí. Até uma próxima. Obrigado, igualmente. É bom lembrar que não adianta só você fazer a sua parte com a higiene, né? Como lavar as mãos, por exemplo, passar o álcool em gel, enfim, né? Você pode cobrar também essa responsabilidade dos seus colegas. E nós temos aí um bom exemplo que vem de Guaraciaba, Santa Catarina. Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Odi, um dos sócios proprietários da Granja Matrizes Guaraciaba. Esse núcleo que fica ao fundo dessa apresentação é um núcleo que nós acabamos de alojar agora no início desse mês de março. Então, os procedimentos que nós precisamos adotar na parte de biossegurança para evitar a entrada de qualquer doença realmente são bem rigorosos. O que comentar sobre a questão do coronavírus, que nos aflige, nos deixa também extremamente preocupados, assim como toda a população a nível de região, a nível de país e a nível mundial. Dizer que nós, por estarmos inseridos numa cadeia onde se produz alimentos, né? A matriz que produz o ovo, que atende o incubatório para depois nascer os pintinhos para atender o frango de corte a campo, né? Nós somos a cadeia inicial, uma das fases iniciais de toda essa cadeia, desse grande processo. Então nós realmente aqui estamos preocupados e estamos redobrando todos os cuidados no que se refere à parte de biosseguridade. Né? Tudo que entra é levado muito a sério, toda a parte de desinfecção, toda a parte de esterilização. Os funcionários que moram aqui na propriedade são orientados a realmente não saírem da propriedade, a ficarem nas dependências das casas aqui da granja. Reforçar as atitudes de lavagem das mãos com bastante frequência, né? Passar o álcool gel nas mãos, né, ter o cuidado de realmente manter uma boa higiene pessoal e uma higiene coletiva nesses ambientes de trabalho. Obrigado, Marcos. E agora a gente faz um intervalo. Depois você vai ver que, diferente do que alguns analistas imaginavam, a terceira semana de março foi boa para as exportações de carne, tanto suína quanto também de frango. E tem também a previsão do tempo, então fique por aí. Olá, eu sou a Brenda. Eu sou a Mayara. Nós somos extensionistas da JBS, da Unidade Santo Inácio, onde além de atuar como extensionistas, também fazemos a parte de intervalo sanitário. E perante a todo esse cenário do coronavírus no mundo, nós notamos o quanto ele está afetando tanto o mercado como a rotina das pessoas. Nós da Agropecuária, nós temos a missão de garantir que o alimento ele chegue com qualidade até mesmo de vocês. E para que isso seja possível, nós precisamos que vocês adotem algumas medidas, como evitar aglomeração de pessoas, não fazer o
o compartilhamento de objetos, fazer a lavagem correta das mãos com água e sabão, sempre que possível. Quando não for possível fazer essa higienização, fazer a utilização de álcool em gel, desinfetar equipamentos, utensílios, e só agindo dessa forma nós podemos garantir que todos façam a sua parte. Então nós aqui da indústria, nós aqui da agropecuária estamos trabalhando por vocês. Então fiquem em casa por nós. Obrigado, meninas. E se o agro continua, a gente precisa do quê? Da previsão do tempo. E aí a gente chama a nossa amiga Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Olá, bom dia para vocês, bom dia, Pablo, bom dia a todo mundo que está ligado aqui. Pois é, a gente traz aí todos os dias as informações do tempo para vocês, mas elas não são tão positivas, pelo menos para os próximos dias aí a gente ainda tem um tempo bem firme em boa parte do país. A gente separa o mapa aqui olhando as imagens de satélite, a gente pode observar que na região sul e sudeste praticamente sem nuvens. Avançando o mapa, a gente continua observando que a chuva continua muito fraca lá na região sul do país, nos 3 estados. Sudeste reduziu bastante, olha só, Minas Gerais ali também com pouca chuva, principalmente ali mais no leste, pegando também o norte. Aonde vai chover um pouco mais? Em Mato Grosso do Sul, no norte de Mato Grosso e no Pará. Nas demais áreas, incluindo a região norte, que tinha mais chuva, o tempo vai ficar mais firme, apenas com pancadas mais isoladas de chuva. Aí eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha na estiagem. Olha só esse mapa, como ele é interessante. A gente tem aqui na região sul algumas cidades que não tem chuva há 30 dias, um mês sem chuva. Por isso, os produtores de soja lá, com perdas de até 50% em algumas regiões. Os produtores aí que vão plantar o milho também, segurando esse plantio do milho por conta da estiagem e da falta de chuva. O mesmo acontece ali em Santa Catarina, Paraná são 20 dias. E olha só, Mato Grosso do Sul, a gente tem algumas cidades que há 50 dias não tem chuva significativa. Então, a situação está mais complicada no sul e pegando parte aqui do centro-oeste em Mato Grosso do Sul. Aí a gente avança para dar uma olhadinha em Chapecó, Santa Catarina. Como é que vai ficar a previsão para os próximos dias? Vamos ter 13 dias com chuva, 151 milímetros. Mas observem, olha só, a gente vai ter de 26 de março até quase 15 de abril sem chuva. Olha só, tempo bem firme. E quando a gente tiver chuva, a gente vai ter um episódio lá em abril com chuva acima de 40 milímetros, mas depois chuva em torno de 25 a 30 milímetros no máximo. A chuva, então, retorna para Chapecó em meados de abril. A gente avança o mapa mais um pouquinho, vamos ver aqui, ó, em maio, 8 dias, 60 milímetros. De 26 de abril a 26 de maio, a gente vai ter apenas 60 milímetros. 2 episódios de chuva aqui mais fortes no final de abril. De 1º de maio a 26 de maio, sem chuva, o tempo continua firme por lá. Para encerrar, vamos dar uma olhadinha nas temperaturas. As temperaturas continuam altas, as temperaturas máximas em torno de 30, 32 graus e a mínima em 14 graus. Preciso ficar atento aí, a gente vai ter alguns episódios aqui de queda de temperatura, mas não ultrapassa aí os 14 graus, então as temperaturas mínimas ainda estão amenas e ainda faz bastante calor, é preciso ficar atento aí com o conforto aí dos animais. Eu espero vocês com perguntas e vídeos para mim. Pablo. Obrigado, Kelly. Informação que não pode faltar. Até mais. E diferente do que muitos analistas imaginaram, a terceira semana de março registrou crescimento na exportação de carne de frango in natura. Foram quase 17 mil toneladas por dia, alta de 35% em relação à semana anterior. O mês de março pode ultrapassar as 350 mil toneladas, ultrapassando fevereiro e janeiro. E as exportações de carne suína in natura somam quase 119 milhões de dólares na parcial de março. O valor médio pago por tonelada foi de 2.508 dólares, valor 1,8%, quase 2% maior que a média paga em fevereiro e 22,9% maior que a média de preço de março de 2018. Em volume, foram embarcadas 47 mil toneladas e meia, 2,2% maior que a média de fevereiro e 26,6% maior que a registrada em março do ano passado. E agora tem mais participação aqui de produtor rural preocupado com a higiene, está reforçando na granja. Vamos ver? Veio um recado aí de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
Olá pessoal, eu sou o Jonas, da Granja Schomer. Nós somos integrados da Seara Alimentos e trabalhamos há 20 anos como matrizeiros de ovos de peru, né? E nessa batalha aí de tantos anos já passamos por várias dificuldades com relação à sanidade, e hoje a gente percebe que o tema sanidade ele se estendeu para o mundo todo por ventura do Covid-19. Então nós temos que amplificar nossos cuidados nas nossas granjas, nas nossas famílias, e também mostrar para as pessoas que não têm essa iniciação com a sanidade, mostrar para elas que é possível fazer prevenções com cuidados básicos como higiene, limpeza. Muito obrigado. E a gente fala mais sobre isso com o Vamiré Sanz Júnior, que é gerente de sustentabilidade na Seara. Bom dia, Vamiré. Bom dia, Pablo. Bom dia, amigos do Canal Rural. Vamiré, a gente está falando hoje aqui recebendo esses vídeos, né, dos parceiros também do setor, né, aí não necessariamente os integrados ou aqueles que trabalham nos frigoríficos, mas que prestam serviços, né? E como é que foi para vocês aí manter esse contato com eles, fazê-los entender que eles são importantes para a cadeia, né? Ou até eles podem ter surpreendido e nem demonstrado que gostariam de parar de trabalhar nessa época, né? Certo, Pablo. Primeiro momento ele foi desafiador porque as pessoas tinham poucas informações com relação ao coronavírus, né? E as últimas semanas foi de muita oferta de informação através das mídias, através dos trabalhos e dos diálogos constantes com as equipes de terceiro, né? Agora os terceiros, os colaboradores já se mostram mais tranquilos, mais calmos, entendendo um pouco melhor o que está se passando com relação a todo esse cenário, né? Referente ao coronavírus. Vamiré, e nós não temos aí notícias de paralisação em algum ponto, alguma região do Brasil, né? Não, Pablo, não. O processo tem acontecido de maneira muito natural, muito tranquila, e nossas rotinas estão seguindo todos os padrões e todas as recomendações aí para continuar segurando toda a qualidade do nosso produto, né? Se a gente pensar nas nossas equipes de apanha de aves, por exemplo, né? Hoje a gente trabalha com 30 plantas de abate de aves, são aproximadamente 12 pessoas por equipe de apanha, né? São 180 equipes, o que confere um público aí de mais de 2.000 pessoas, 2.000 colaboradores e terceiros ligados a essa atividade, né? É um trabalho extremamente importante e relevante para a nossa cadeia, porque a eles cabe a responsabilidade de buscar o frango nos aviários e fazer o carregamento deles com todo o cuidado, com toda a atenção e todo o carinho com relação ao bem-estar animal, para a gente transportar esses animais de maneira muito segura e assegurar também o abastecimento das nossas plantas para que os abates aconteçam de maneira muito tranquila. Às vezes o pessoal de casa não entende, até porque a gente está discutindo tudo isso, né? Mas a gente fala aqui de elos de uma corrente, né? Se por acaso esses apanhadores não forem lá buscar os animais, os frigoríficos ficam sem os animais para o abate, né? E, Vamiré, você consegue também atualizar para a gente, vocês que estão sempre de olho aí, conversando até com lideranças políticas pelo Brasil, né? Nós também não temos, por agora, nenhuma cidade mais impedindo esse fluxo, né? A gente tem falado também muito sobre isso, o transporte, né? Esse fluxo de caminhões, que no caso atrapalharia esses apanhadores que a gente tem mostrado aqui hoje, né? Exatamente, Pablo, exatamente. A gente não passou por nenhuma dificuldade com relação à logística de transporte, né, desses animais, e a gente inclusive agradece a parceria e o entendimento das nossas autoridades e o apoio para que a gente consiga e está conseguindo manter todo o fluxo de operação de maneira contínua e natural, né? Sem nenhum bloqueio, sem nenhum atrapalho com relação à produção, né? Para que a gente possa realmente garantir todo o transporte e o fluxo de abastecimento dos mercados, conforme a gente vinha realizando em alto padrão, aí, em grande eficiência,
antes de todo este evento da crise do coronavírus, né? Obrigado, Vamilé, pelas informações, então, e um bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Da mesma forma, Pablo, bom trabalho. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão. Venha mais no Ligados Integrados, que hoje fica por aqui. Então, para você, uma ótima tarde aí. E a gente se vê amanhã, hein? Porque o agro não para. Tchau, tchau.